Pessoal, continuando então aí nossas ACCs, atividades curriculares, né? Complementares, nós vamos adentrar então um período da filosofia, tá? Mais para o lado lá da Idade Média, né? Na era cristã, tá certo? Mais praticamente na era medieval, no período, né, em que Roma, né, o maior império que houve sobre a Terra, ele vai sucumbir aos bárbaros, daí vai haver uma crescente de novas civilizações que vão adentrar a Europa, tá? E diante disso tudo aí vai aparecer aí a figura da Igreja Católica, tá certo? Que vai trabalhar então os conceitos do cristianismo, tá certo? Inicialmente eles vão tentar fazer um estudo, tá certo? Sobre a fé e a razão e vão então ordenar algumas pessoas, tá aí o nome, então, gente, ordenar o quê? A títulos, nomear, formar pessoas, criar ordens, tá? De religiosos. Nessa primeira etapa nós vamos ter então os padres, daí o nome, gente, ó, patrística, padres. Esses padres, ou seja, pais, a palavra padre significa pai. Esses padres, a incumbência deles é o que, gente? É multiplicar o cristianismo, tá certo? Pregar o cristianismo. É o que é feito até hoje, tá certo? Quando a evangelização, o que o padre faz? Ele vai convertendo pessoas ao cristianismo, tá certo? Fazendo as pessoas entenderem os dogmas de Deus, da Igreja Católica. Bom, o maior representante desse período aí, gente, foi um filósofo chamado Santo Agostinho, tá? E Santo Agostinho, que vocês podem perceber várias imagens dele aqui, tá? Esse camarada é o seguinte, ele não gostava muito com essa história de religião, não era muito com ele não, apesar dele ter sido filho de Santa Mônica, tá certo? E Agostinho, o que ele vai fazer? Ele vai ser convertido, tá? E nessa conversão, depois da conversão, vai se tornar bispo e tal. Ele vai se tornar o maior filósofo desse período aí, do período patrístico, tá certo? Gente, então é o seguinte, a escola patrística, ou simplesmente patrística, foi uma corrente filosófica dentro de um período da filosofia que coincide com os primeiros séculos da era cristã, em que o desenvolvimento filosófico foi realizado por filósofos, padres da Igreja Católica. Então, os filósofos na época eram padres da Igreja Católica, designando um grupo de padres a um trabalho para eles desenvolvido. Então, o maior representante deles é Agostinho de Hipona, tá certo? E um dos seus principais objetivos, gente, é a racionalização da fé cristã. Então, vai haver um embate entre fé e razão, tá certo? Eles vão tentar explicar a fé através da razão. A patrística foi também uma reação ao desenvolvimento filosófico e teológico dos árabes. Gente, o que aconteceu? Os árabes, aproveitando essas deixas, eles começaram também a querer um pedacinho de terra, né? Eles vão invadir principalmente a região da Península Ibérica. Aliás, os bascos são descendentes de árabes que estão lá até hoje, tá certo? Lá na Espanha, tá ok? Então veja só, Agostinho então, ele tem essa incumbência. E Agostinho, o que ele vai fazer? Ele vai se espelhar, ele vai se aproximar da filosofia de Aristóteles, tá ok? Então destacam-se trabalhos no sentido de oferecer argumentação ontológica e lógica para a defesa da existência de um Deus uno e onipotente, de acordo com a teologia cristã, mas também de buscar compreender o formato e justificação da fé cristã, o que auxiliou no desenvolvimento da teologia como disciplina independente. Então veja só, explicar a fé através da razão, complicado, né? Tá certo? Então vai caber, e Agostinho, ele vai tentar fazer esse trabalho. Ele deixou obras excelentes, tá, gente? Dentro da filosofia. Bom, iniciando como discussões mais focadas na relação entre cristianismo e judaísmo, o estabelecimento canônico do Velho Testamento rapidamente evoluiu para avaliar a consistência da fé em termos doutrinários, procurando fortalecer seu estabelecimento no Império Romano cristianizado. Gente, o Império Romano teve uma fase dele que ele virou cristão, ele foi convertido ao cristianismo, tá? Daí que vai surgir a Igreja Católica. Então veja só, gente, o período da escola patrística é normalmente dividido entre antes e depois do Concílio de Nicéia.
Esse conselho, gente, ele teve como objetivo, né, o conselho é o que? É uma reunião, né, das autoridades eclesiásticas da igreja na época. Ele tinha como objetivo obter um consenso entre as diversas vertentes do cristianismo, e o seu estudo estabeleceu-se a questão da natureza do Messias cristão e sua relação com Deus, levando assim uma padronização do ponto de partida dos trabalhos filosóficos da época. Então, qual que é a ideia? Vamos ver a natureza do Messias, qual que é a relação dele com Deus. Ele vem como homem, ele é um ser encarnado, ele pensa como homem, então ele tem uma razão de ser, tá? Então daí começam os questionamentos. Então vocês estão vendo aqui, no finalzinho aqui, gente, vocês vão ter aqui o Augustinho, né? Fazendo aí, né? Um trabalho de pensador, tá? Esse quadro é de Sandro Botticelli, tá? É de 1480, ele vai produzir, né? Reproduzir o filósofo, ele presidia o culto bíblico diariamente e dedicava-se às pregações. Exerceu grande influência no pensamento cristão ocidental e polemizou com aqueles que contrariavam a ortodoxia da doutrina cristã nessa época, ou seja, combateu aqueles que não acreditavam então nas doutrinas, nos dogmas do cristianismo. Então, gente, é isso aí. Vamos daqui a pouco para a última parte das nossas ACCs. Valeu, daqui a pouco estamos de volta.